Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Seja Liberto, o resgate de Deus na obra salvífica de Cristo na cruz, de Henry Davis, lançado aí pela editora PES. Nesse livro, o autor traz para a gente uma história, o desenvolvimento da história da redenção. É muito bacana, uma linguagem muito fácil e também profunda teologicamente, né? Uma robustez teológica muito grande, onde o objetivo dele é mostrar para a gente, então, todo o planejamento que Deus fez, pensando aí pós-criação, obviamente, né? Para que a obra da redenção viesse então a cabo, para que toda a obra de Cristo em prol dos pecadores acontecesse. E ele vai dividir o livro aqui para apresentar isso para a gente em 5 partes. A primeira parte, a cruz, o contexto, a cruz como evento histórico, a cruz como necessidade do homem, a cruz como solução de Deus e a cruz e você numa parte aí um pouco mais prática e de questões mais aplicativas, né? Mas o que nós temos aqui então? Primeiro, o autor vai partir do ponto de que tudo precisa de um planejamento. E é fascinante perceber aqui como que ele tem uma facilidade muito grande de utilizar ilustrações, coisas do dia a dia ou acontecimentos gerais, históricos, para poder introduzir o ponto, para poder fazer uma espécie de alegoria daquilo que ele quer trazer. Então, por meio dessas ilustrações, ele introduz o assunto e depois então ele mostra o que o texto bíblico tem a ver com essa ilustração que ele apresentou. Então, por exemplo, capítulo 1, denominado Resgate, ele quer falar nesse capítulo que a obra de Cristo, ela tem essa função de ser um resgate, ela é um resgate do homem perdido. E aí ele parte do ponto aqui, nessa estrutura de ilustrações, então, por exemplo, contando a história de um pai que morreu salvando a sua esposa e 3 filhos de um incêndio, de um salva-vidas que correu um risco de morte enquanto resgatava uma mulher de 20 anos. Ele vai contar aqui uma história fantástica de um homem que arriscou a sua vida para atravessar um rio para resgatar a sua noiva de uma região hostil ali, onde ele não podia entrar, ele foi expulso, né? Então, ao ser expulso, ele fica com pesar de ter deixado a noiva para trás e ele faz todo um planejamento para atravessar o rio. Então, tem que ter cilindro de oxigênio, tem que ter boia para poder conseguir ir. Ele tem que contar ali com a questão da força da correnteza. Então tudo isso, ele planeja tudo isso para poder resgatar então a sua noiva, e esse resgate é bem sucedido. Então ele vai mostrando que assim como tudo na vida precisa de um planejamento, o resgate também precisa de um planejamento, e nesse plano de Deus então de resgatar os pecadores existe um planejamento. Então veja, ele trabalha com 2 coisas, resgate e planejamento, para introduzir a obra de Cristo. E é legal porque enquanto você vai vendo essa apresentação e esses pontos de contato, isso prende a sua atenção para como que ele vai desenvolver isso então no sentido bíblico, como que ele vai desenvolver o enredo e a história bíblica. Depois de apresentar essas questões, ele vai mostrar que, de novo, só para a gente, repetindo, para a gente ter isso bem em mente como sendo a espinha dorsal do livro, ele quer apresentar o plano de redenção. Então, para apresentar o plano de redenção, ele vai apresentando cada uma das suas etapas. E ao apresentar essas etapas, ele vai mostrar que Cristo é o enviado, aquele perfeito para cumprir esse plano. Mas para Cristo se adequar a essas reivindicações de Deus, então, por exemplo, Cristo teria que ter algumas qualificações. E aí ele tem o capítulo 6 aqui, denominado qualificações. E aí ele vai mostrar o seguinte, olha, primeiro ponto, Cristo é Deus. Aí ele vai desenvolver no texto aqui a divindade de Jesus. Depois que ele desenvolve, então, a divindade de Jesus, ele mostra evidências bíblicas. Primeiro é o conceito, depois evidências bíblicas. Depois ele vem, Cristo é homem, mostrando que uma das qualificações para o Redentor, para o resgatador, era que fosse homem. Então, ele vai focar aqui na humanidade de Cristo, a ideia da dupla natureza de Cristo, né? Depois ele vem falando, olha, Cristo foi chamado por Deus, ele foi equipado para a terra, ele cumpre todos os requisitos da Escritura. E
é muito bacana. Depois disso ele vem falando de missão. Então, por exemplo, esse que atende essas qualificações, ele tem uma missão. E aí olha só o que ele diz, página 77. Designado, planejado, qualificado e preparado. Tudo isso é verdade sobre Jesus Cristo em relação à sua missão de resgate. Qual era então a sua missão? Certamente não era de destruição, nem era uma missão de mera preservação ou pesquisa. Sua tarefa era salvar os escolhidos por Deus o Pai. Um fato se destaca: seus sofrimentos e sua morte são centrais em tudo que o Senhor Jesus diz sobre sua missão. Sem sua morte em substituição por nós, sua missão não seria realizada. Por isso, não é surpreendente verificar que o nosso Senhor dá cada vez mais detalhes a respeito dessa missão ao se aproximar da cruz. Ele vai focar aqui naquela parte dos evangelhos onde Jesus começa a declarar para os discípulos então que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue, preso e morresse, mas também ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, completando, consumando aí a obra que recebeu de Deus. E depois então de uma carga de informações bíblico-teológicas sobre todos esses requisitos então que estão envolvidos no plano de Deus, ele vai focar nos motivos. Então ele vai focar no pecado, ele vai focar em como que o pecado ele expandiu-se e como que a natureza pecaminosa desde Adão, ela passa a todos os descendentes de Adão. Então que a missão de Cristo ao vencer ao pecado, ela tem esse inimigo em vista que é o pecado. Então ele vai trabalhar como que a natureza humana é totalmente depravada e, de novo, ilustrações para mostrar isso, para poder o entendimento disso e ficando mais leve, né, e mais prático. E aí ele vai falar sobre a malignidade do pecado e como que então o pecado é essa coisa tão grave que exigia então um sacrifício tão perfeito. E uma coisa que eu achei interessante é que ele tem um capítulo também aqui no livro onde ele vai focar em provar e mostrar que a cruz é um evento histórico, não é algo mitológico, não é algo inventado e tal. Ele vai trazer, então, evidências históricas para comprovar, então, a literalidade da crucificação de Jesus, né? E também, obviamente, provar a ressurreição de Jesus. Gente, é um livro excelente. É um livro que, de novo, ele pega então essa espinha dorsal para falar de todo esse plano de redenção, mostrando o que Deus exigia e como Cristo então cumpre essas exigências de Deus e mostrando o quão grave é a situação do homem pecador para que então fosse necessário algo tão perfeito, algo tão grandioso como é o fato do próprio Filho de Deus, Senhor Jesus, se encarnar, vir até esse mundo para poder morrer, para descer na cruz por nossos pecados. É um livro que eu indico para você que está aí com dificuldade de entender todo esse processo, os motivos e o porquê de todo esse processo. É um livro indicado também para você que está discipulando alguém que está vindo, que é novo na fé, que ainda não entendeu então o porquê disso, o porquê Jesus teve que morrer, o porquê que o pecado é assim, porquê que Deus exigiu tal coisa. É um livro que vai ajudar demais, uma linguagem direta, muito direto, muito prático. A gente está falando aí de 320 páginas de pura teologia prática, mostrando então todas as nuances, todos os desenvolvimentos, todos os desdobramentos aí da crucificação de Jesus, do resgate de Deus, resgate esse planejado, preparado, que o resgatador foi qualificado para cumprir e para vencer essa situação tão grave do ser humano, que é o pecado. Tá aí. Seja liberto. Editora PES, escrito aí por Harry Davis. Essa é a nossa indicação de hoje. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.